Olá a todos que nos acompanham novamente através do canal da Igreja no Gama. Meu nome é irmão Wanderson e essa semana nós gostaríamos de compartilhar com vocês o capítulo 15 do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. O título dessa lição, desse capítulo é Submetendo-se à Ordem Estabelecida por Deus. Esse livro basicamente é um livro que nos relata diversas situações da vida de Davi, um homem que chegou a ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos ser como Davi, alguém querido diante do Senhor, alguém que confia no Senhor, alguém que se entrega totalmente ao Senhor. É claro que Davi não foi perfeito. Houve ocasiões em que Davi errou, houve ocasiões da vida de Davi que ele fez coisas que não agradaram ao Senhor. Mas é interessante que Davi, ele errava, ele caía, mas ele se voltava para o Senhor. Que possamos ter o comportamento de Davi diante das nossas fraquezas, possamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Esse capítulo, já no início aqui, nos fala um pouco sobre a situação de Davi. Davi, nesse período da vida dele, ele estava sendo perseguido por Saul. Ou seja, Saul estava tentando matar Davi por conta de Davi ser o sucessor dele. Ou seja, Davi já tinha sido consagrado para ser o próximo rei de Israel. E isso incitou uma ira em Saul para tirá-lo do poder, para eliminá-lo, de certa forma, a concorrência, né? Alguém que poderia tirar Saul do trono, mas alguém que foi determinado pelo Senhor. Então Saul constantemente atacando Davi, mas é interessante que Davi, ele via em Saul o ungido do Senhor. Ele sabia que Saul estava naquela posição porque Deus o havia colocado ali. Saul não estava como rei por acaso. Saul foi colocado como rei pela permissão do Senhor. Então, a primeira lição que a gente aprende com Davi é a respeitar as nossas autoridades, aqueles que o Senhor colocou no poder e que estão nos regendo. Nós devemos interpretar que são pessoas que foram constituídas por Deus, colocadas lá para que nós possamos respeitar e obedecer. É claro que há diversas situações que nós veremos que essas lideranças, muitas das vezes, elas podem não estar de acordo com a vontade do Senhor, mas não nos cabe falar mal, perseguir ou tentar tirá-los do poder. A nossa atitude como cristãos é orarmos por essas pessoas e pedir que o Senhor traga luz aos seus corações para que possam mudar de atitude, possam se arrepender e se voltar para Deus. Outro ponto interessante do livro é a ordem na igreja. Nós devemos entender que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um organismo muito organizado, ou seja, Cristo constituiu a igreja de maneira organizada, não é algo desorganizado. Nós temos cada membro com uma função para desempenhar a sua função dentro desse corpo, para que ele possa funcionar perfeitamente. E há pessoas dentro do corpo de Cristo que foram colocados como líderes. Os presbíteros são, de certa forma, líderes para nos guiar, para cuidar da obra de Deus dentro daquela localidade. E nós temos que aprender a apoiar esses líderes. Muitas das vezes podemos ter pensamentos diferentes que divergem daquilo que a nossa liderança tem passado, mas como servos do Senhor, o nosso papel é orar constantemente pelos nossos líderes e pedir ao Senhor que cada vez traga mais luz para eles, que eles possam seguir a vontade do Senhor, seguir a linha daquilo que Deus deseja para a igreja dele, né? De certa forma, a igreja do Senhor, ela cresce. E para ela crescer é necessário que nós, membros e toda a liderança, estejamos unidos em um só propósito, que é a pregação do Evangelho, que é fazer com que o corpo de Cristo possa avançar. Aqui no livro diz assim: se não houvesse ordem, tudo seria um caos. Da mesma forma, entre o seu povo, Deus também estabeleceu uma ordem, e somente quando essa ordem é respeitada é que a vontade de Deus pode ser levada a cabo. Então, para que a vontade de Deus ela seja operante no nosso meio, é necessário que nós possamos respeitar a ordem que o Senhor colocou na igreja. Então, respeite o seu líder, respeite o seu pastor, respeite
aquele que está à sua frente na sua congregação, para que você possa avançar, para que você possa ser edificado. A partir do momento que nós nos levantamos contra a liderança do Senhor, por mais que muitas das vezes possa estar no erro a nossa liderança, não nos cabe, como eu já disse, perseguir a nossa liderança. Isso pode nos trazer consequências ruins. A nossa missão é orar por esses, é pedir que o Senhor traga luz para que a obra dele possa avançar. Outro ponto interessante do livro é: não nos cabe julgar ou condenar os que foram designados por Deus para liderar-nos. Antes, devemos orar por eles, para que vivam em submissão a Deus a fim de representá-lo adequadamente. Ou seja, esses líderes, esses que o Senhor tem colocado à nossa frente, eles são um espelho do Senhor, da pessoa do Senhor. Eles refletem Cristo no meio da igreja. Ou seja, de certa forma, a vontade de Deus é transmitida através das suas vidas. Então, quando nós seguimos esses homens de Deus, a obra do Senhor avança, porque o que eles recebem é o que o Senhor tem revelado para eles. E essa revelação, ela se expande para toda a igreja, para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa dar frutos. Então, se você quer ser abençoado, se você quer ser uma pessoa que realmente tem as bênçãos do Senhor na sua vida, você precisa respeitar o seu líder, você precisa amar o seu pastor, você precisa orar por ele, interceder por ele, porque nós sabemos que não é fácil estar na posição de um líder, é muitas responsabilidades, o peso é grande, mas nós como servos do Senhor devemos amar esses. Outro ponto interessante do livro diz respeito a um período da vida de Davi, onde ele queria tomar uma decisão de matar algumas pessoas ali, homens que fizeram algo que ele não gostou. Só que é interessante que Davi, antes de tomar essa decisão de fazer isso, ele consultou aqueles que estavam próximos dele, né? E Deus usou Abigail para orientá-lo, né? Para instruí-lo ao que deveria ser feito, né? A melhor forma de fazer. Então, eu aprendo aqui, amados, que nós precisamos sempre ter comunhão com os irmãos. Sempre ter comunhão com nossa esposa, nosso cônjuge, seja quem for que esteja próximo de você e que represente Deus na sua vida. Tenha comunhão com essas pessoas antes de tomar uma decisão, principalmente decisões que exigem mais tempo para se pensar, né? Nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Nós temos perdido isso ao longo dos anos, né? A igreja tem perdido essa característica, que de fato nós possamos procurar os nossos líderes, aqueles que têm mais experiência, né, que têm uma caminhada cristã mais longa, que podem nos orientar, nos guiar em relação à melhor decisão que nós podemos tomar, porque muitas das vezes nós não temos comunhão com essas pessoas, com os nossos irmãos, tomamos decisões que podem ser decisões que vão nos trazer tristeza, vão nos trazer angústia, por não termos tido comunhão com os santos. Então aqui eu aprendo: respeite as pessoas que estão em volta de você, tenha comunhão com essas pessoas. Quando nós de fato nos rebaixamos e procuramos ter comunhão com essas pessoas, de certa forma nós estamos reconhecendo essas pessoas como pessoas de Deus na nossa vida, pessoas que vão trazer uma palavra de confiança, uma palavra de entendimento para as nossas vidas, né? Vão trazer uma luz para as nossas decisões. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Outro ponto interessante aqui do trecho do livro diz assim: precisamos ser sábios. Quando ocorrer algo assim, devemos imediatamente voltar-nos ao Senhor, pedindo-lhe que guarde o nosso coração de qualquer sentimento negativo contra um irmão. É interessante que Saul sempre procurou matar Davi, sempre procurou causar mal a Davi, mas nós não vemos em nenhum momento Davi retribuindo mal com mal. Pelo contrário, Davi procurou respeitar a posição em que Saul se encontrava e procurou amá-lo. Aqui nós aprendemos uma lição importante. Vão haver pessoas que vão te perseguir, vão haver pessoas na sua vida que não são pessoas que você ama tanto, né? Pessoas que vão trazer tristeza para a sua vida. Mas essas pessoas, por mais que o intento delas seja nos prejudicar,
Nós não podemos fazer, como uma música diz por aí, pisar na cabeça dessas pessoas, né? Pisar na cabeça dos nossos inimigos. Não, nós precisamos amá-los. Nós precisamos, com muita sabedoria e orientação do Senhor, nós precisamos abraçar essas vidas. Nós precisamos mostrar para essas pessoas a luz, tirá-los das trevas e trazê-los para a luz. Porque essas pessoas não são elas que estão de fato contra você, mas elas estão sendo usadas pelo inimigo, pelas potestades, ou seja, elas são um instrumento do inimigo para te atacar, para te trazer tristeza. Então não leve para o lado pessoal que essas pessoas querem te prejudicar. Pelo contrário, tenha amor por essas pessoas. Pense da seguinte forma: essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Essas pessoas são os instrumentos que o inimigo está usando para me atacar. Então, ame essas vidas, tenha compaixão por essas pessoas, ore por elas, pregue por elas, e Deus vai fazer uma obra maravilhosa nessas vidas. Ó Senhor Jesus, para concluirmos, tem um ponto aqui que diz assim: portanto, novamente o Senhor mostrou-nos que as nossas vitórias só são possíveis quando estamos agindo de acordo com a sua vontade e depositando nele nossa confiança. Então, se nós queremos triunfar, se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos agir de acordo com a vontade do Senhor. E nós só vamos agir de acordo com a vontade do Senhor quando nós seguimos aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Quando nós seguimos as orientações e os ensinamentos das nossas lideranças. Então, ame os seus líderes, ore por eles, jamais se levante contra essas pessoas que Deus tem colocado à nossa frente. Não é fácil estar onde eles estão. E se eles estão lá, eles precisam do nosso apoio, da nossa oração, da nossa cobertura espiritual. Jesus é nosso Senhor. Amém.